você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Vem! Eu sou o Miguel, Luiz Miguel Rodrigues dos Santos da Silva Pereira Júnior. Não, Júnior Sou não. o host, né, um dos hosts, né, deste podcast. E você quem é? Eu sou a Martinha, mãe desse menino bonito ali. Nós estamos no Pode Vir e aqui vai ter muita coisa legal pra você. O que nós vamos ter aqui? Então, como o primeiro é pra nos apresentar a vocês, né, e também pra gente ter mais uma dinâmica aqui, o primeiro vai ser nós, né? A dinâmica geracional das pessoas e das gerações. Nós vamos falar de como que era antes e como que é agora. Muito legal, porque essa semana eu estou completando 46 anos, hein? Nós estamos fazendo em fevereiro de 2025 esse podcast. E eu vou completar essa semana 46 anos e nós vamos poder falar de muitas coisas interessantes. Vamos comparar a minha geração com a tua geração, hein? Exatamente. Acredite ou não, mas eu tenho 20 anos com carinha de 12. Então olha isso, hein? Então é uma diferença aí de 26 anos, né? 26 Não é mesmo, hein? Já isso tudo? Já isso tudo. Ah, pois é, porque eu tô com 46 com cara de 20, aí eu nem percebi que o tempo passou tão rápido, né? Então, onde a gente começa? Uai, vamos começar. Discussão. Vamos começar pro começo. O começo, como eu comecei antes de você, né? Eu nasci em 1979, né? E vivi aí, né? Nasci em fevereiro de 79 e peguei todo aquele turbilhão dos anos 80, né? Que dizem que foi uma era assim perdida, mas que de perdido pra mim não teve nada de perdido. É bem interessante. Inclusive, hoje em dia é considerado a melhor década. Será? Será? Eu discordo. Vamos começar a falar sobre a geração. Falam tanto sobre geração Y, Z, né? É tanta geração, é tanta letra que a gente nem sabe. Por exemplo, confuso. Isso. Eu sou de uma geração, se não me engano, milênio, né? X. Y. X. Hã? Y, você é Z. da Y. Você é É? Você não é milênio. Ah, eu não sou milênio? Não, Eu sou de 79. 80 já é Y. Não, Ih. X. É X. Eu acho que não, eu acho que é. Ô, Invis, dá uma conferida aí. C é da X. É X. Eu achei que 1980 até 95 era Y, hein? Não, é... Dá uma olhadinha aí. Tá, mas Enfim, essas coisas de geração... como uma boa confuso. colérica, eu vou querer que confira. Confirme, por favor. Confere. Mas, enfim, vocês que entendem mais dessas letras, milênio, Y, Z, sei lá, geração Nutella. Não, Nutella não faz parte, né? Não, Nutella é outra coisa. O que seria isso, por exemplo? Abrindo parênteses pro Invis aqui, a Invis no caso, tá dando essa divergência porque geração X é de 65 até 1980 e a Y começa em 1980. Então é Y mesmo, não é Não, X. você é X. Você é X. Eu sou X porque... Olha Porque só, 79. só porque eu nasci um ano antes da década de Você 80. pode se considerar meio híbrida. Eu sou híbrida, X, então. meio... Então pronto, gente, eu sou X e Y, Isso, é X e né? Y. Exatamente. do jeito que É que tem nem, que ser, X e cromossomo. Não, é masculino, o cromossomo masculino. O cromossomo X é masculino. Ah, mas olha só, hein? Enfim, Então vamos lá. Continuando, né? Essa questão de geração é um tanto confusa por causa desses quebradinhos, essa questão sua. 79, 97, aí vai me quebrando. Entendi. Mas, resumidamente, nós temos vivas, né, hoje em dia, a geração Boomer, B, que é a geração que viveu o período da guerra ali, Mas né? boomer parece nome de cachorro? Não, Sei lá, boomer boomer, de boom. né? Não parece uma raça? É que boomer é de boom, da bomba De atômica. boom. Isso. Ah, tá, entendi. São os boomers, né? Verdade, parece mesmo. É a geração boomer, né? Que vai até os anos 60. Invis vai conferir. Confere pra mim. Boomer é de 1946 até 1964. Não estou errado, Não. estou Mas errado. nós não falaremos hoje sobre essa geração, porque, né, eu tô muito Minha avó. jovem pra isso. Não, minha avó não, Vó e minha avó e vô é baby boomer. Ai, meu Deus. É baby boomer, tá aqui. Isso mesmo. Enfim, cada letra, cada nome Eu- é o quê? De 10 em 10 anos? Não, porque, por exemplo, a boomer e a baby boomer são 20 anos.
né? 45 até 65 são 20 Depende o anos. quê? De acontecimentos? O que mais modifica essa questão são realmente a evolução da sociedade em si, nessa questão. Por exemplo, a sua geração X, ela dura 10 anos somente. Mas quer esfregar na minha cara que eu sou da geração X, né? Exatamente. Quase Y, tá? X/Y. Isso. Tá. A geração Y, ela dura 20, que ela vai de 69. Não. Aqui Não. tá 80 até 95, uns 15 anos. 15 anos. A Y. Mas Exatamente. depende, porque há muitas discordâncias. Enfim, mas é isso. Tem períodos... Ainda estão estudando. Porque é muito difícil, essa questão de tempo, é muito difícil você encaixar certinho as coisas. Mas, Certo. enfim, com o tempo, as gerações vão diminuindo o seu período. Então, a minha geração, que é a geração Z, ela durou até 2015. Por exemplo, a minha geração ela durou de 2000, que é mais comum, né, colocar, Certo. de 2000 até 2015. E a geração beta, que é a geração pós a minha, alfa ou beta? Alfa. A beta é agora. Beta, ela durou de 2015 Meu Deus, você tem mais até duas gerações. 25, esse ano. Então, quem nascer a partir desse ano, já é considerado geração beta. Meu Deus. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouco de como que era na minha época. Infância, adolescência. Na minha época. Né? Nossa, parece que faz tanto tempo, mas... parece que foi ontem que eu tinha 10 anos, 15 anos. Agora eu tenho 20, né? Mas aí... O mundo evoluiu bastante. Muito, né? Você pegou Ou, muitas mudanças, evoluiu pegou várias- ou não, depende. Tem algumas depende. coisas que regrediram, né? Mas vamos falar, então, algumas coisas, por exemplo, vamos saber como é que era a infância na sua época e depois eu falo como que era na minha época. Por exemplo, vamos começar por aí. Então, a minha infância era um pouquinho diferente das normais, né? Porque eu sou uma criança cristã, né? Então era um pouquinho diferente. Mas, no geral, as crianças da minha época, né, que tinham acesso às coisas, a infância dela era também com O que é acesso às coisas? as coisas é verba, dinheiro. Sim. Tá, porque tem uma diferença também da criança que nasceu na periferia como Isso. eu. Na classe baixa, eu já nasci na classe média. Né? Média baixa. Não foi na periferia? Mais ou menos. Mais ou menos. Era um pouquinho Não, melhor, mas a minha infância, né? não, vamos lá. Sim. Porque eu vivi a minha infância, mas fora disso. Eu vivi a minha infância em apartamento. Né? A minha infância foi em apartamento, que eu pego a minha memória que eu tenho. Sim. Eu morava em apartamentinho. Bem pequenininho. Pequenininho. Era pequeno? Era, mas era apartamento. Mas era apartamento, tá, Apartamento. vamos lá. Então, vamos lá. Resumidamente, a infância de uma pessoa da minha geração era o quê? Era, às vezes, jogar uma bola na rua. Eu não sabia andar de bicicleta, mas geralmente era andar de bicicleta. Mas, Inclusive fiquei sabendo que você aprendeu recentemente. recentemente, machuquei muito, mas enfim. Enfim, tá. Enfim. O que eu tava falando? Lembrei. Mas majoritariamente. Isso, trava ali. Jogar videogame, né? O computador dentro de casa, o videogame, o PlayStation, o Xbox, o Nintendo ali na mão. É mais isso. Era o ver questão. É brincadeira que você tá falando agora, né? Ou é geral, tudo. Não, tô falando de tudo. Por exemplo, se você tivesse memória tão remota, tão antiga, eu ia perguntar como que era quando era bebê. Não tem. Né? Minha memória mais antiga Que eu que teria que explicar, né? Como minha que memória seria. mais antiga é de 4 anos, então não tem muita coisa. Então, basicamente isso. Eu lembro muito de eu jogar videogame, às vezes sair de casa pra correr, pra brincar de pega-pega. Mas é isso, é questão da brincadeira. Mas o né? pega-pega já tava acabando os pega-pega, não? Já tava começando a ficar dentro do apartamento. Acho que a sua geração já tava começando a ficar um pouquinho mais no videogame, não tava, não? Em casa, sim, né? Essa é questão de casa. Porque eu lembro de brincar muito na escola, né? A minha visão de brincar com mais crianças, porque é onde eu tinha mais contato com mais crianças. Eu acho que então nós vamos ter que falar da minha geração, da sua geração e da geração de hoje, quando a gente falar de infância. Por exemplo, hoje, em 2025, qual que é a diferença? O que você vê de diferente na sua época para a época de hoje com as crianças? Depois eu vou falar, porque o meu é muito O mais diferente. irritante, porque pra mim é um gritante ainda, essa diferença. De não saber brincadeiras, tipo assim, de mão, por assim dizer. As crianças de hoje. Isso, não sabia um pedra, papel, tesoura, não sabia O quê? um pedra, papel, tesoura, não sabia um jogo da velha, não sabia jogar um stop, né, ou a dedonha, dedanha, não sei como é que você chama aí no seu Não, na lugar, minha época era a assim. dedanha mesmo. Eu jogava, chamava stop na escola. Ah, sim. Então, não saber esse tipo de brincadeira, pra mim é gritante.
Gritante também, porque a pessoa já nasce sabendo mexer no telefone. Também é muito assustador isso. É meio assustador que já sabem... Nasce com o telefone na mão. É interessante que quando, né, já falando de telefone, quando a gente era criança, e até mesmo quando vocês, as suas irmãs eram, você não, mas as suas irmãs eram menores, você já, na época do celular, já, né, touch, vamos dizer assim. Touchscreen. Touchscreen. Mas na época ainda das suas irmãs, que é um pouco mais velha que você, bem mais velha que você, e na minha época, quando a gente brincava e ia simular o telefone, a gente fazia assim, com o dedo, assim. E, né, foi bem observado outro dia pela Invis, que as crianças hoje em dia, elas brincam assim. Né? Elas brincam assim. E às vezes até fazem assim, né? Como se uma coisinha assim, como assim, né? Assim, o fone, o Viva Voz. Então, assim, mudou muito, né? Assim, na minha época, nossa, parece que é muito distante. Mas, por exemplo, a infância era realmente muito bem infância. Uma coisa que eu acho que mais diferencia da época, da sua época, mas principalmente com a época de hoje, é porque a gente brincava muito na rua. A gente ia pra dentro de casa pra assistir o Chaves, na hora do Chaves, quando a mãe chamava pra poder, né, almoçar, menino, já tá na hora de comer. Né? E depois de chamar muito, porque geralmente a gente tava em cima de uma árvore, descendo em escala num banco, no meu caso, quando eu morava na periferia, né, em encosta, então tava brincando perto de um barranco, ou jogando uma maré, vocês falam amarelinha, mas nós falávamos, aqui nós estamos em Minas Gerais, então nós falávamos, vamos brincar de maré, que era amarelinha, né? Em Minas Gerais vai ter uma infância bem infância mesmo, tá? Nós estamos falando aqui de Belo Horizonte, então assim, talvez em cada estado pode ser que seja um pouquinho diferente a infância, mas em Minas as crianças eram crianças mesmo, de ficar mesmo, viu? É que falei bem mineiro, de ficar assim na rua, e a gente ficava assim, nós ficávamos na rua até a hora, a mãe chegava, nos colocava pra dentro, geralmente talvez nos dava um banho ali, ou colocava para tomar um banho, né? A gente suava tanto, né? A gente transpirava tanto que às vezes dava um colar, assim, né? Porque brincava assim mesmo, né? Brincava assim mesmo, principalmente os meninos, né? E eu me lembro, assim, que a nossa brincadeira acabava na rua, pelo menos com a gente, quando o pai chegava. Porque, tipo assim, menino, seu pai chegou. Aí vai pronto. Embora. Agora o pai chegou, todo mundo quieto dentro de casa, aí, né, brincava-se ali um pouco, e a diversão, nós não tínhamos videogame, e não só por causa da questão financeira, mas porque numa época que não existia algumas coisas, a gente nem pensava nisso, então brincava com alguma coisa ali. Na hora do jornal, todo mundo em silêncio, né, comendo ali, assistindo o jornal em silêncio, porque o pai queria ver as notícias, e depois a mãe sempre falava, né, depois da novela das 8 vai todo mundo dormir. Tô falando de uma época aqui que a gente que vocês já nasceram no berço evangélico. No meu caso, não, né, eu vinha de uma outra crença, mas nós tínhamos também essas regras. Então, brincávamos, na minha infância, a gente brincava muito na rua, muito, era o tempo inteiro na rua, mas sempre próximo ali de casa, a mãe gritava, daqui a pouco a gente aparecia, né, sujo de terra, pé no chão às vezes, mas sempre por ali, né. E aí, hoje, por exemplo, as crianças, eu não vejo as crianças sujando roupa. É porque hoje tem Dove, né? Não, mas realmente, hoje em dia, as roupas, por exemplo, às vezes a mãe tinha que trocar a roupa várias vezes. Hoje em dia, a criança pequenininha, sim, mas a criança de 7, 8 anos, às vezes a mãe não troca 2 vezes no dia, 7, 6 anos. A criança termina o dia, a criança tá com a roupa intacta, porque quase não brinca, não rola no chão, muito difícil, né? Uma ou outra, mas por quê? O que mudou? Vamos falar sobre isso. O que mudou? O que mudou também é a criação, né? A diferença de criação da geração, né? Porque pelo menos, eu não brincamos na rua, né? Mas pelo menos mãe, pai dos meus amigos, era o seguinte, não podia sair muito de casa. Falava, não sai muito, porque é perigoso e tudo mais. Tinha mais essa questão também. Porque eu acho que é o que mais gritante nisso, porque realmente a sua geração como pai era muito mais preocupada que a geração dos seus pais, provavelmente. Mas é porque a criminalidade
na minha época, na época que eu criei vocês, a criminalidade era maior do que na época que meus pais me criaram. E também, os pais, geralmente, lógico que tinha algumas exceções, mas o filho escutava muito o pai. Por exemplo, na minha infância e da minha irmã, nós ficávamos só. A vizinha que dava uma olhada na gente. Eu sempre falo sobre isso. Dia que você teria se conhecido, né? Hoje em dia não acontece. Na época de vocês, que com a mesma idade, jamais vocês ficariam só. Teria alguém numa babá, ou tava na escolinha o dia inteiro. E a gente não tinha escola, né? Não ficava na escolinha o dia inteiro na nossa época. E também ia muito tarde pra escolinha comparado hoje em dia. Hoje em dia, um bebê não tá nem andando ainda, já tá na creche, já tá na escolinha. Não, a gente ia pra escolinha com 6 anos do pré. Eu, por exemplo, lembro que fui pra escola, né, pro pré-primário com 6 anos. Eu fui com 3. Pois é, tem criança hoje que vai com 1 ano, né? Com 6 anos eu fui pro prézinho, gente, nós chamávamos de pré-primário, e não era na creche, já era no grupo, né? Fazia o pré-primário no grupo, né? A mesma escola, a escola... Então tinha, quem lembra aí, ó, o pré-primário, nós chamávamos de pré-primário, né? Ou prézinho, hoje a gente falava prézinho, antigamente pré-primário, e aí a gente fazia o pré-primário, e do pré-primário a gente ia pra primeira série, que hoje em dia é o primeiro ano. A Vicky pegou a primeira série. Então, pegou a primeira. Então, era pré-primário, primeira série, segunda, terceira. E era muito comum as crianças entrarem atrasadas na primeira série, por exemplo, né? Era muito comum as crianças entrarem bem atrasadas, assim. Tipo assim, entrava na primeira série com 8 anos, já quase fazendo 8 anos, né? Hoje já se ajusta um pouco, né? Hoje... Gente, é bem preocupante, muito difícil você ver a criança entrar na escola. É mais fácil ver pessoas adiantadas. Eu mesmo, Exatamente. eu era adiantado pra minha negócio. Eu tinha, mas não era difícil a gente ver, né, uma criança com uma idade um pouquinho mais avançada, né, e tava bom. Tinha criança que nem ia pro prézinho, ia direto pra primeira série, né? Aí fazia primeira, segunda. Hoje em dia, assim, fora de cogitação, não terminar o ensino médio, e fora de cogitação, não pensar num curso técnico ou na faculdade. Mas na minha época, na época dos meus pais, ter a 5ª série já era, né? Na minha época, quem terminava a 8ª série... Gente, nós estamos falando aqui de 40 anos atrás, 40, né? Da 8ª série, eu era... exatamente. 20, né? Exatamente. Então, não, mas 20 não. Com 20 anos atrás, eu estava com 26, então já... Mas então, assim, é uma época que as pessoas mais velhas tendo 5ª série já estava bom. Muitas pessoas analfabetas, por exemplo, meu pai é analfabeta, minha mãe semi-analfabeta, minha mãe foi aprender a ler, né? Já adulta, já estava quase sendo vó, foi aprender a ler e a escrever melhorzinho. Mesmo assim, ainda a gente considera semi-analfabeta. E quem fazia você vai lembrar disso, você que é dessa época, você vai lembrar. Quem fazia o 2º grau, que a gente falava o 2º grau, hoje a gente fala muito ensino médio, é a mesma coisa, mas quem fazia o 2º grau completo, não, porque geralmente nós falávamos que tinha uma maldição do 1º ano do 2º grau, né? Do ensino médio, a gente fala 2º grau. Então, quando a gente falava que tinha mais ou menos uma maldição no 1º ano, por muito tempo eu fiquei pensando por que muita gente parou no 1º ano. Inclusive, eu parei no 1º ano do 2º grau, do ensino médio, e só voltei depois que eu já tinha filho, que aí eu já fui fazer, né, eu fui correr, fazer um supletivo, fui fazer uma coisa assim mais rápida para poder concluir o ensino médio, para depois, né, graças a Deus, depois fazer cursos e tudo mais. Só que quem fechava o ensino médio, nosso Deus. E também as empresas, quando a pessoa tinha 8ª série naquela época, ou o 2º grau completo, já era uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, se você não tiver várias faculdades, se você não tiver aí pós-graduação, mesmo assim ainda é difícil. Então, assim, mudou muito. Mas tem uma coisa, tem um porquê. Eu acredito que é devido a isso também. Antigamente, a impressão que eu tenho, tá, gente? Eu posso estar enganada. A impressão que eu tenho é que a 5ª série, por exemplo, de antigamente,
Não era. Não, a quinta série. Não, olha, escuta o que eu vou falar. A quinta, quem tá na oitava série, oitavo ano, nono ano, oitava série, que corresponde à oitava série, parece que sabe um pouco menos. Você concorda comigo, você que é dessa época? Parece que sabe menos de quem tava na quinta série da minha época. Mas por que você acha isso? Porque eu lidando com os adolescentes de hoje em dia, né, com os pré-adolescentes, a gente vê que tem umas coisas que eles não sabem. Por exemplo, hoje em dia, muita gente não faz, muito adolescente não faz conta de cabeça. Não, contar troco. Mas isso aí é por causa de outro motivo. Isso não, mas é escola. Não. É o telefone na mão. Será? Sim, com certeza. A escola, ela pede sim. A escola, ela pede sim a tabuada, mas ela não pede, não importa como você vai fazer. Então, aí a pessoa fica com a cabeça... Mas aí não é isso. Aí... Então, assim, hoje, se você né, isso acontece muito. Você vai dar um dinheiro. Pra falar a verdade, já não tá tendo muito dinheiro físico, né? Mas se você dá uma nota para adiantar o troco, né? Para facilitar o troco, dependendo se a pessoa for de uma geração mais recente, ela olha para sua cara, e não sabe o que vai fazer. Não sabe que se você der uma nota para ela, né? Se ela dá uma nota para adiantar o troco, para facilitar o troco, ela olha para... pra que isso? É pra facilitar o seu troco. Só que a pessoa não sabe. E às vezes eu já vi pessoas errando até mesmo com calculadora na mão, não sabendo fazer, né, a ordem, a matemática, o processo na própria calculadora do celular. Então, a impressão que eu tenho é que, mesmo que antigamente a pessoa ia trabalhar em alguns setores com a quinta série apenas, com a oitava série, que agora é o nono ano, ou só com o segundo grau, elas tinham muito mais, assim, a cabeça... eu não sei, talvez eu vou até ofender os mais jovens, mas, assim, parece que tinha mais perspicácia, né, vamos dizer assim, Pode falar. Aquele momento Invis, invasão Invis. Eu acredito que isso tenha muito mais a ver com algo cultural. Por exemplo, a geração de hoje tem muito mais informação do que a sua geração. Com certeza. Ela é exposta a muito mais informações do que vocês tinham. Assim, vamos dizer, até cientificamente, coisas que iam ali na matéria de ciências e biologia, como teorias de Darwin, enfim, que antigamente tinham como corretas, hoje em dia... Na verdade, a gente nem sabia quem era Darwin na minha época. Então, eu acredito que isso seja um pouco mais cultural, mas eu acredito que essa questão de não saber... sobreviver sem um telefone na mão seja algo da geração aí. É mais cultural do que. Vamos pegar o gancho da Invi. A Invis não quer aparecer, gente, mas você tá ouvindo a voz dela aí, né? Então vamos falar sobre escola. Olha só, hoje em dia, né? Vai fazer um trabalho. Para começar, vocês concordam comigo que pelo menos na escola pública, eu não sei como que é nas escolas particulares, porque eu sempre estudei em escola pública, né, até o ensino médio foi só escola pública. Então, hoje em dia quase não se dá o para casa, né? Minha mãe já perguntava, tem para casa? E se falasse que não tinha para casa, minha mãe falava, tem certeza? Porque sempre dava para casa para fazer. A gente sempre tinha alguma folha, né? Ali impressa no chamequinho, né? Tinha cheiro... como é que chamava? Mimeógrafo. Tinha cheiro de álcool. Mimeógrafo com cheiro de álcool. A Invis pegou essa época e então vinha, né? Às vezes manchada, algumas folhas bem, né, muito forte, outras mais leves, né, acho que tem tipo um carbono, alguma coisa assim, só que era azul. Né? Álcool também. Bem interessante. E aí, todos os dias a gente tinha o tal para casa. Todos os dias a gente tinha o tal para casa. Hoje, por exemplo, eu vejo pouco isso, pelo menos na escola pública. Meio que uma questão pelo menos que eu vejo, né? Como se concilia para que uma escola hoje em dia, ela tem igual integral, né? Mais horas de aula. São 7 matérias num dia. Como se concilia 7 para casas para uma criança pro dia seguinte? É meio complicado também. Mas você sabe que a gente fazia? Não, sim, eu entendo, eu concordo com essa questão. Mas aí acho que não acho correto não ter para casa, eu gostava de fazer. É bom, né, se vocês terem
um aprendizado em casa mesmo, né? Porque a criança, ela não tá nem aí pra escola. De verdade, a criança ela não tá nem aí pra estudar. Ela é um influencia mais, é um influente a mais, né, para casa, para ela se forçar a querer estudar. Eu acredito também que isso tenha muito a ver, aí nós vamos entrar numa questão política, com o ensino público. Será que tá pegando ela? Tá pegando. Tá. Consigo ver aqui. Hoje em dia, por exemplo, né, eu estudei sempre em escola pública, mas algumas pessoas que vieram da família depois de mim estudaram na escola particular. O ensino particular, eles têm para casa todos os dias. Então, eu acredito que isso também foi uma decadência. Não, do ensino público. então a gente tem aí uma diferença de uma criança que está no ensino, que tem uma classe, né, tem mais condições de pagar uma escola particular, e é diferente de uma criança que está numa escola pública. Tá, mas na minha época, na escola pública, então vamos fazer vamos então comparar com essa época. Hoje, por exemplo, quase não se tem trabalho na escola pública, e dá um Google, a pessoa já fez quase que o trabalho todo. Trabalho de escola. Eu tinha muito trabalho para ser feito na escola. Eu tinha vários. Não, mas a gente tinha na escola e fora da escola. Agora, o que era mais difícil, por exemplo, para nós, diferente de vocês? Hoje vocês dão o quê? Um Google? Como que é? Na sua geração. Então vamos falar da geração. Quando começou... A geração dele é a geração Z. Geração Z. Como que a geração Z fazia trabalho de escola, por exemplo? Tem um tema? Quando começou a internet, obviamente, você que é atinado, você vai usar a internet de cara. Porém, com o tempo, foi se proibindo utilizar a internet, porém, no meu sétimo e oitavo ano, não se podia utilizar da internet. Do Google? Isso, porque assim, não se podia utilizar a internet porque o professor ele pesquisava ali e tudo mais, via como é que tava. Alguns permitiam usar como referência, mas não só copiar, porque o professor ele fazia lá, ia no Google Lens, né, tirava a foto da negócio, pesquisava, se tava igualzinho, já matava a nota. Aí, o ensino médio já foi diferente, pelo menos pra mim o ensino médio foi diferente. Se bem que meu primeiro e segundo ano eu fiz EAD por conta de um tal de Covid-19, né? E eu tive 2 anos. Essa é a era perdida, quase. Essa era perdida, 2 anos perdidos aí. Terrível. Você não é de escola particular, você perdeu 2 anos da sua vida mesmo assim na escola. Aí tem uma outra questão. Mas no meu terceiro ano, pelo menos, já permitiam o uso da internet, mas o mesmo esquema. Não colocar a fonte que você utilizou para fazer aquela pesquisa, aquele trabalho, e não copiar exatamente igual. Assim, o mesmo esquema. Copiava, mandava lá. E tinha muito mais trabalho também feito pelo Google Docs. Né, então, sem cebola, por favor. Porque a gente nem sabia o que é isso. Por exemplo, agora eu vou falar, né, de uma criança, pré-adolescente, uma adolescente que viveu na minha época, principalmente na infância, tá? Porque quando chegou a adolescência já tinha algumas coisas mais... Não, também adolescência. Eu vou falar sobre adolescência também. O que acontece? Primeiro, muito para casa, sempre tinha para casa, não interessa. A gente tinha muito para casa, era para outro dia, nós tínhamos que fazer esse para casa e tínhamos que entregar, né, para a professora. Tinham muito menos matérias, né, algumas matérias que nem existem mais, né. Por exemplo, vocês tinham estudos sociais? A matéria? Hoje é dividido em 2, né? Porque hoje em dia a gente tem sociologia e filosofia. Sim. Então nós tínhamos estudos sociais que era uma mistura, assim, de geografia com a história, por exemplo. Não, então 2 então eu falei errado. Então era geografia e história. Tipo assim. Aí depois que foi aparecendo, você comenta isso, na sua cidade também era assim. Estudos sociais, né, que eu falei. Foi. E... ciência e biologia demorou muito para ter. Eu fui ter inglês na 7ª série, que é o sexto ano hoje, né? Eu fui ter também inglês no 6º ano. Mas hoje em dia eles têm mais cedo. Não, na escola pública não. Não? Pública é a partir do 6º ano? Sério? 6º ano. Olha, então mais ou menos isso, né? E era assim, muito raro as aulas e pronto. Dever de casa era isso. Eles davam visto, os vistos valiam ponto, tinha que ser do jeito que o professor falava para fazer, a letra tinha que estar bem bonita, inclusive, quando a letra não estava bonita, a gente tinha um caderno, tinha que comprar um caderno de caligrafia. Você usou caderno de caligrafia? Usei, mas não adiantou de nada. Mas exigia? Não. Na minha época exigia.
letra feia, caderno de caligrafia, que deixava a letra bem bonita, mas isso não resolveu Hoje, muito o que comigo, não. caleja Depois eu continuei com a letra O feia. que caleja o aluno para não ter letra feia é os outros alunos, né? O bullying, né? O Ah, que caleja os então, outros. na minha época também se valorizava muito a letra bonita, aquela letra redondinha, aquela letra que parece de professora, sabe? Então, era bem bonito mesmo, né? Geralmente os CDFs que tinham essas letras, mas enfim. Mas voltando aqui à questão do trabalho, para nós era trabalho escolar, era muito difícil, por quê? Primeiro, a gente escrevia muito, hoje tem muito livro, são muitos livros, todo ano se troca de livros, só que não era assim. Primeiro que não tinha muitos livros, tá? Já bem na minha época, anos 80 e 90 não tinha aquele tantão, né? 90 talvez, mas 80 não tinha aquele tanto de livro que todo ano tinha livro que as pessoas, né, podia ficar, hoje em dia pode ficar com livro, se eu não me engano. Não? Tem que devolver? Tá, mas nós, um livro passava na mão de muitas pessoas durante muitos anos, tanto é que, assim, depois de uns 3, 4 anos, o livro já estava todo avacalhado, mais do que encapado. Se eu não me engano, hoje se troca os livros de 3 em 3 anos. Não, mas o nosso demorava muito tempo mesmo, e assim... Tem uma coisa, alguns livros eram comprados, né? Principalmente quando chegava, assim, quando a gente fala no colégio, né? Já passava da 4ª série, alguns livros eram comprados. E tinha uma coisa, a gente que era de uma renda, né, mais da periferia, de uma renda mais baixa, tinha uma coisa que a gente tinha, às vezes, que usávamos muitas apostilas, às vezes a gente ia em lugares, aqui em Belo Horizonte, a gente ia ali na Galeria do Ouvidor, alguém que for de Belo Horizonte vai lembrar disso, e a gente procurava nessas livrarias se tinha livros usados, que a gente poderia comprar mais barato. E às vezes a gente também pedia para poder fazer a apostila para a gente de alguns capítulos, né? E também tinha a tática de pedir emprestado eu já fiz isso muitas vezes na época, de pedir o livro emprestado para o colega que tinha mais condições, né? Sempre aquele que levava a merenda, o dinheiro da merenda, social, né? Que levava merenda para a escola, que tinha o dinheirinho para comprar a merenda. E ele geralmente tinha muito mais cedo o livro, e eu me lembro que às vezes a mãe até comprava, mas falava, não, eu vou comprar lá em abril. Não, fevereiro e março não faz nada por causa do carnaval, lá para abril. E às vezes a gente tinha que ir tirando xerox, quem lembra? Muitos xerox. A gente tirava o xerox daquelas páginas ali para poder estudar. Agora, na hora do trabalho, era muito difícil, porque o trabalho não era daquilo que estava, aquele livro que a gente tinha. O trabalho, você tinha que procurar nas enciclopédias, que só tinha enciclopédia, inclusive os vendedores de enciclopédia. Quem lembra dos vendedores de enciclopédia? Passava nas casas vendendo, era caríssimo. As mães e os pais compravam assim, parcelavam, o moço, né, o camelô, a gente fala, o camelô passava na porta para poder. Vocês não estão chorando, não estão querendo chorar, não, né? Eu achei que eu tô começando a contar uma história triste. Não, eu tô ouvindo isso. Eles passavam vendendo as enciclopédias, aí tinha, né, tinha tudo, estudos sociais, história, ciência, tinha de tudo, e aí, na hora de fazer o trabalho, se procurava nessas enciclopédias quem tinha em casa, mas a maioria ia nas bibliotecas da própria escola, que é uma biblioteca pública, eu acredito que seja assim ainda, e a gente precisava fazer, mas só que geralmente era obrigatório fazer em turma. Quem lembra? Em grupo, em grupo, né? Em turma, não em grupo. Então era obrigatório. E sempre tinha um que fazia mais, outro não fazia, mas é aquele negócio. Todo mundo tinha que correr atrás e fazer. Dava um prazo. Geralmente a gente se encontrava na escola para escrever tudo que dava para escrever, né? Aí tinha as cartolinas que eu tenho muita saudade dos trabalhos de cartolina. Eu tenho muita saudade. Você lembra dos trabalhos de cartolina? Você que está assistindo aí, escreve aqui embaixo. E tinha uns bem bonitos. E quando ficava feio, perdia ponto também, porque a professora falava, ficava tipo assim, desleixado, né? Então, a gente usava muito, escrevia às vezes, né? Eu lembro que a gente pegava a régua para ficar retinha, a gente escrevia ali em cima da régua. Quem lembra também das palavrinhas, né? Das letrinhas, aliás, que a gente fazia, tinha uma régua, tipo uma régua de plástico que tinha as letrinhas, então ficava bonitinho, né? As pessoas que tinham a letra mais bonita que escrevia na cartolina. Hoje não tem isso, né?
Assim, Ou tem? Tem. Eu fiz, Mas hoje vale imprimir, por exemplo. Aí faz. Hoje também faz os slides e o PowerPoint. PowerPoint. Né? Isso, fala um pouquinho sobre isso. O que salvou muito a minha vida, porque eu nunca fui bom de desenho. Eu sou daltônico, então era maldade em pôr pra colorir. É maldade. Até hoje ele confunde azul com verde, com lilás, tá, gente? Eu sou daltônico, eu tenho uns laudos de daltônico. Não me põe pra colorir coisa. Não me põe pra colorir. O que me salvou muito, porque eu nunca gostei de desenhar, não gostava de pintar porque eu não sabia ver cor, né? Então, o que me salvou foi o PowerPoint. Mas, porém, sempre deram uma opção de fazer ou no PowerPoint ou na cartolina. Eu ia lá, obviamente, que eu tinha computador em casa, vou pro PowerPoint. Eu colocava lá, fazia rapidinho, em 1 hora tava feito, colocava no pendrive e ia embora. Mas essa questão da enciclopédia e tudo mais, hoje em dia a gente tem as escolas, né? Geralmente tem a biblioteca pública dentro delas. Mas hoje o pessoal usa pouco, né? Porque não, usa bastante. As pesquisas. Hoje as pessoas vão na escola e tem computadores lá para fazer a pesquisa. Tem. Mas eu né? uso bastante. Mesmo assim, mesmo tendo pelo menos aqui na escola aqui perto, né? No Bem-vinda. Eles têm a biblioteca e a sala de informática para uso público dos alunos. E é muito bom, porque uma sala da biblioteca, por mais que tenha a informática, tem que se desenvolver a leitura com os alunos, né? Então, lá vai o pessoal lá para a biblioteca pegar livro para ler. Não tem mais muito trabalho. Mentira, porque eu lembro, nossa, minha terceira de português era isso. Muito trabalho com livro. Tinha que ler o livro, resumir o livro, escrever o que ele ia do livro. Não, aí na nossa época tinha muito isso. Nossa, é triste. Muita. Tinha, né, trabalho de literatura, tinha religião, que hoje em dia é ensino religioso, né? Mas chamava religião mesmo. Não é religião ainda. Chamamos de religião, mas é ensino religioso. Mas assim, foi bom a gente tocar na questão do computador, porque ainda nessa coisa de conhecimento, mas saindo um pouquinho da escola, a gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia. Né? Porque da minha época para a sua época é gritante. É gritante. A tecnologia, assim, né? É gritante. Eu, por exemplo, eu fui pegar numa máquina de datilografia, eu acho que com 18 anos. Eu nunca vi uma máquina dessa. Eu nunca vi Não, acho que com 16... A partir de 16 eu peguei... Mas eu fiz um curso que antigamente era chique você ter um curso de datilografia. Depois que veio o curso de computação. E era caro, não era barato o curso de datilografia. E não era barato mesmo o curso de computação. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Você entra nos programas, você treina a digitação até brincando. Só que na minha época, quando era exigido para você conseguir um trabalho melhor, um curso de datilografia ou computação, mas na minha época começou com a datilografia, e a gente ia fazer o curso, não era aquela máquina de datilografia elétrica, como vocês talvez lembram aí, mas era aquela, sabe, aquela... não, era aquela... Mecânica, tá. E muito duro. Eu lembro que o dedinho ficava doendo, né? Muito duro ali. E a gente digitava muito bem. Só que a gente também agradece ali a máquina de datilografia, que ajudou bastante, né? As pessoas que realmente fizeram datilografia nessas máquinas são pessoas as máquinas. Essas pessoas realmente, elas ficaram boas de digitar, né? Bons escrivãos. Conta pra eles, dona Martinha, como foi a sua primeira experiência digitando no computador, que você apertou a tecla com muita força? Sim. Olha, gente, não foi nem no computador, foi na máquina de datilografia elétrica, né? Que era digital. Como é que é? Digital? Isso foi da datilografia elétrica mesmo. Elétrica. Porque assim, você encostava, né? Lembrava um pouquinho o teclado do computador, um pouquinho só mais duro, mas assim, você encostava a comparar a máquina, porque quando a gente fazia o curso de datilografia, eles iam mudando a máquina. Você começava com a máquina mais pesada, pelo menos na minha época foi assim, e eles iam passando, você começava na máquina mais velha, mais dura, pelo menos na minha época foi assim, e eles iam mudando, né? Os módulos iam mudando e mudava-se também. Quando eu cheguei a pegar uma máquina de datilografia, só que era elétrica, eu coloquei o dedo e saiu aquele tanto de ar, por exemplo, né? Mas eu considero, por exemplo, hoje que eu digito até bem por causa dessa época, porque já fazendo a datilografia. Agora,
eu sou da época disso aí. Vocês pegaram a época, você, por exemplo, pegou o celular, ó, que não tem botão. Não, eu peguei... Pegou do botão? Botão, sim. Olha aí, peguei. gente. É porque, mais que seja 2005 ali, já existia, né, o touch lá fora, né? Mas no Brasil foi chegar mesmo com touch, pra todo mundo, assim, livremente, foi lá pra 2011, 12. Porque foi aí eu tenho memória de telefones de botão. A Invis quer falar algo. E tem a ver com o que o Miguel falou. Por exemplo, a minha geração, a sua pegou, né, muita máquina de datilografia, a minha pegou o computador mesmo. Mas algo que eu vejo no meu dia a dia é que os jovens da Alfa e parte da Z também. É parte da Z, esse finalzinho da Z e a Alfa, eles não sabem digitar no computador, porque eles pegaram o telefone. Eles têm muita dificuldade com o computador, eles têm muito acesso à informação através do celular, então tem essa diferença E falando do computador ainda também, né, sobre isso, quando na minha época que veio o computador, não era esse bonitinho, com essa telinha plana. Cara, parecia uma televisão. E nós não temos muita coisa para falar. Porque falar de televisão, então, que ficava né? Amarelo com o tempo. Um branco que não era meio branco, era meio bege, ficava amarelado, né? E assim, a memória, nem sei como é que chamava as memórias. Era quanto de memória, né? Ou começo, pelo menos pelo que eu sei. Demorava a ligar também. Pelo que eu sei, que assim, a RAM, ela é de 2 em 2, né? Ela vai de 2 em 2 em 2 em 2 em 2. Inicialmente, era... Não sei como é que se pronuncia kilowatts. Eu achei kilowatts mesmo. Kilowatts? Não, watts é energia. Watts, que é bytes, né? Enfim, eu vou falar que é bytes é mais fácil, porque você entende que é o KBzinho lá no seu... Você que tem nem celular, computador, quando você baixa alguma coisa, ele pode vir em kbytes, mega, giga e tera. Eu vou falar kbytes porque eu não sei a pronúncia correta da palavra em inglês, porque é uma palavra longa. Enfim, vou estar aqui aparecendo a palavra correta. Trabalho pra mim mesmo da edição. O kbytes, o computador, ele começou com kbytes. Se hoje em dia um computador com 32 GB já não é nada, né? Um telefone com 32 GB, um computador com 32 GB, não dá pra baixar nada, se não baixa nem o sistema operacional dele, que hoje em dia o Windows mesmo, por exemplo, ele tem 5 GB, se não me engano. Então, em 30 GB ele já vai metade, um terço dele embora. Inicialmente era com kilowatts, 256 kilowatts, e aí é muito pouco. Então, provavelmente na sua época, provavelmente era nem 1 GB, não é 1 mega ainda. Então assim, e depois, quando começou o computador, de lá pra cá, foi mudando. Agora, o legal é os celulares, né? Que os celulares, ele era muito grande, primeiro, né? Muito pesado. Só que eles estão crescendo de novo, tá? Tem uns que estão crescendo novamente. Só que eles eram muito pesados, né? Também, hoje em dia, criança pequena já tem celular. Eu fui ter um celular, eu já era mãe. E era aquele... Eu já era mãe de 2. Eu tenho 3, né? Eu lembro você com o celular Cherry. Nossa, aquele era o meu primeiro foi um Nokia, inclusive. Famoso tijolão? Isso! E o meu era meio assim, ele era meio vinho. E quem lembra? Quem tinha o Nokia? E, ó, Nokia me patrocina. E... era pesado, nossa, mas era uma coisa... Por nada. E o joguinho, eu lembro que quando eu trabalhava na hora do almoço, eu ia jogar. O jogo? Qual o joguinho? Era um joguinho de uma cobrinha, da cobrinha. E era assim, a bateria durava demais, né? Quanto tempo durava a sua bateria? Eu acho que a minha bateria durava 1 semana, gente. Era muito tempo, muito. É que não tinha muito o que fazer no telefone, né? Depois eu tive um Motorola, aí começou a diminuir. Aí tive um Motorolazinho que ele acendia a luz azul. Gente, isso já foi lá para 2004, 2005. Olha isso. Nós estamos falando de pouco tempo. E olha como, né? Hoje, se você der para criança um celular daquele ali, ela joga em você, ela chora, né? Você não teve um flip, não? Eu peguei muita época do flip. Aquele que abre assim? Não. Outras pessoas tiveram, mas eu não tive, não. Outras pessoas tiveram. Inclusive, o meu esposo, Kleber, eu acho que tem uma até hoje. Né? Mas meu pai ainda tem um Nokia, assim, só que menor. Só que o meu era tijolão. Meu pai ainda tem um pequenininho, muito bom, por sinal. Ótimo para
zona rural, ele é bom para a zona rural, enfim. Mas, hoje em dia, né? Hoje em dia o celular, ele é um computador. Antigamente um celular era um celular só. Era só para ligar e mandar mensagem, né? As MSN, né? MSN? Fala? SMS. MSN é outra coisa. MSN é o WhatsApp de hoje. Vamos segurar Tipo essa isso. ideia Legal. e depois a gente puxa isso aí. Gente, como Eu amava, tanta inclusive. coisa. Gente, olha o tanto de coisa que passa. Nós vamos ter que fazer mais podcast, Gente, segura pra aí. falar só sobre essas coisas. Porque a gente não falou dos acontecimentos, Não. né? O que era normal na Acho que quantas TV horas aí e de não é gravado já? hoje, né? Ai, não sei, né? Embaixo Não, mas aqui já dá pra ter uma ideia, tá? Tem mais de uma 50 hora. minutos. Minutos já? Beleza. Então, Vamos até quando? não, vamos falar mais um pouquinho aqui, vamos falar mais um pouquinho. Tem perguntas aí? Tem perguntas? Tem perguntas? Então vamos para não... Vamos para as perguntas, então, porque aí a guardar isso gente aqui, comenta aí, filtra aí, não vai ler tudo, porque de repente, né, tem alguma vou pegar coisa umas assim. coisas mais geraizonas. É. Legal, que dá bastante diferença. Isso, deixa eu ver aqui também se tem alguma pergunta aqui também, né? Pode. Vamos na Isso. primeira? Sim. Vamos pegar, tô pegando bem geralzão. Vou começar aqui com a moda, que é o que mais se diferencia. Vamos começar aqui com os cabelos. Qual que é a diferença dos cabelos? Dos anos e das modas? Eu 80, posso falar- 80 e 90, vamos falar Isso, 80. Você Ah. pode falar da sua, eu posso falar um pouco da minha época e o Miguel pode falar da dele. Eu acho que a Inves tinha que estar aqui, não era? Não, Mas mas minha aí- voz aqui no além também. Ela é o nosso lapela, gente. O nosso lapela. Então tá. Então espero que esteja pegando bem, espero que esteja pegando bem. eu tô aqui. né? Tá pegando, tá pegando. Vai. Ah. Vamos de qual? A moda Vamos passar do feminina? presente, No né? passado- Vamos passar do presente. Ah, então. Então, assim, eu nasci em 79, mas eu era um bebê em 79. Então, Você eu viu os anos vou 80. pensar a era dos anos 80. Gente, anos 80 era tudo muito exagerado, né? Os anos 80, vou falar aqui da roupa, por exemplo. Era muita cor, muito fluorescente. Não era a minha próxima seria da Tá, então o cabelo, quer que Cabelo. fala? A moda dos cabelos nos anos 80. Como eu falei, né, eu nasci em 79, então eu era um bebê, não tem como eu falar sobre a década de 70. Mas dos anos Então, 80, né? eu vou falar a partir dos anos 80, né? 80, 90. Então, os cabelos, quando a gente vê as fotos, a gente fica assim, pensando assim, né? O tempo me ajudou, né? O tempo foi bom comigo. Por quê? Os cabelos, né, das mulheres, tanto faz cabelo de homem e de mulher, era tudo, por exemplo, mullets. O que é mullets? Mullets é aquele cabelinho parecido com poodle, o cabelinho aqui, do ó, poodle, pra vocês sabe? verem aí, Aqui altinho, né? E aqui cortadinho um pouquinho aqui, e o repicadão Não tá vendo atrás, aí, ó. né? Não tá vendo pra ele. Era o cabelinho de chororó? É o cabelinho de chororó, é um tipo do cabelinho de chororó, só que chororó tem cabelo liso, né? Então, as pessoas que tinham cabelo mais volumoso, Cacheado, por exemplo, crespo, eu, né? A mamãe liso. pegava aqui, cortava aqui, né? Porque em casa tem isso da mamãe mesmo cortar o cabelo. Então, ficava uma ponta aqui atrás, a gente às vezes prendia aqui quando ia pra escola. E ficava assim, né? Então, o cabelo preso, a gente parecia que era um menino, né? Só que os meninos também de cabelo solto parecia menina, né? O mullets. Então, aquele cabelinho tipo de poodle, pesquisa aí que depois você vai ver, né? Então, era muito comum ter aquele cabelo repicadinho, as mulheres com cabelo repicadinho aqui na frente, aquele cabelo. E também, depois veio uma moda boa, porque quando chegou nos anos 90, foi ótimo. Porque quando chegou no final dos anos 80 e início dos anos 90, aí teve aqueles cabelos tipo esse, só que grande, cheio, né? Repicadão, os cabelos. O tal Quem lembra aí o cabelo selvagem. cabelo selvagem, é os cabelos selvagens, né? Então, mulher brasileira, então, com esse cabelo mais ondulado, um cabelo, né? É uma mistura de um cabelo crespo, algumas com cabelo mais ondulado. Tem os lisos também, mas aí, as que tinham cabelo muito liso, repicava bem para ficar mais cheio, né? E as que tinham cabelo cacheado também. Embora também tinha muito, infelizmente, né? Tinha muita cultura do cabelo mais crespo ser alisado, que é uma outra coisa que a gente pode conversar a respeito, né? Infelizmente, cabelos lindos, maravilhosos, mas por causa de uma cultura totalmente, né, talvez errada, distorcida, sei lá, nós vamos ter que falar sobre isso depois. Isso aí é pra outro. Nós vamos ter que entrar até na discriminação racial e tudo, então acho que não é o momento, mas vamos falar da parte né, engraçada e a parte legal, que era esse cabelo assim, bem despojado, não tinha assim muita... quando chegou principalmente nos anos 80, né, que tinha mais liberdade, né, depois saiu do regime militar, ficou
as diretas já em 90. Então, ficou tudo muito livre até demais, né? Muita coisa ficou livre até demais. Então, os cabelos acompanharam também essa época, os cabelos... Pintava muito cabelo? Pintava. Por incrível que pareça, pintava de muitas cores. Você vai lembrar aí, você que curtia, né? A Cyndi Lauper, né? Cyndi Lauper. Quando a gente era criança, dava uma curtida, porque a gente é crente, só que eu converti depois dos 14, né? A Madonna, né? É dessa época, né? Tina Turner, gente, olha o cabelo da Tina Turner, né? Aquele repicadão de Tina Turner dessa época. E outros mais, né? Você vai ver os seriados, as coisas que passavam, roupas. Nós vamos falar sobre as roupas? Deixa eu falar de cabelo primeiro, desculpa. Então, a Invis aqui pegou o final ali dos milênios. Década de 90. Final da década de 90. A Invis nasceu em 99. A Invis é de 99, meio quebrada, então eu nunca fico numa geração correta. Mas, quando eu lembro, assim, principalmente quando eu era criança, que já estava na cultura da chapinha, eram duas coisas. Ou a gente tinha que emplastar o cabelo de gel... gel. Com o cabelo molhado assim, e ficava a franja com o cabelo escovado e o resto com o cabelo cacheado, ou então era chapinha. Tipo assim, não tava culturalmente aceito o cabelo cacheado, então tinha bastante preconceito com o cabelo cacheado. Naquela época, cabelo cacheado era sinônimo de cabelo bagunçado. Então, ali já entrando pros anos 2000, na verdade, no anos 2000 já tinha aquela cultura da chapinha, né? Que acabou com... Quem lembra? Acabou com os cabelos, né, gente? A chapinha acabou com os cabelos, né? Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres mudaram a mentalidade, muita gente faz o Big Shop, né? Corta os cabelos para crescer natural, também não tem nada a ver se a pessoa gosta de escova, só que infelizmente não tem como a gente não dizer. Hoje tem mais cuidado com o erro que passa. Sim. Bom, bem lembrado. Hoje a gente tem muito mais produtos para passar no cabelo, deixar o cabelo, né, mais bonito do que antigamente. A gente tinha poucas opções, né? E outra coisa, hoje em dia, por exemplo, os produtos do cabelo cacheado é muito mais caro hoje em dia. Né? Mas a gente não tinha muitas opções. Hoje a gente tem muita opção. Hoje você vai numa loja rede, me patrocina a loja rede. Vai numa loja rede, você tem ali, né, várias e várias gôndolas com um monte de produto e principalmente para produtos para cabelo cacheado. E os homens, como é que é? Vamos falar sobre os homens aí. É que a moda do homem é muito diferente da moda feminina, porque, pelo menos pelo que eu vejo, né? O homem, ele não se perde nada. É a moda masculina, ela não se perde, ela se acumula. Ela Como vai... assim? Vamos supor, a moda de cabelo que se usava nos anos 40, se usa hoje. Se você for pra achar um cara ali... Hoje no Brasil não se usa muito a moda desse estilo de cabelo. Mas você vai lá nos Estados Unidos, você acha em Nova York, você vai achar um cara com o mesmo corte de cabelo que uma pessoa tinha nos anos 40. Que é o quê? É o cabelo bem penteado, bem reparticionado, e vai ter muito disso. Mas sobre o cabelo masculino, você não tem muita diferença. Pelo menos pra mim, o que eu vivi, era mais o fade, né? Era o pezinho bem feito. Era o... Feio, eu sei a palavra em inglês, mas em português. É o degradê, né? O degradê bonitinho. Na sua época começou esse degradêzinho, né? Porque na época dos anos 80, tinha muitos os Black Power, né? Anos 70, crespo. Mas, e no masculino, como eu falei, tinha os mullets, né? Tinha o cabelo... Os mullets, sei lá, mullets. Quem tinha o cabelo mais, vamos dizer assim, os fios mais lisos, cortava-se os mullets. Mas a questão do masculino é que ainda se usa o mullets hoje e ainda se usa o Black Power hoje. Só é uma forma diferente de fazer o corte, mas ainda é meio como eu tô falando. Mas era bem aquele estilo de tãozinho chororó. Sim, você ainda vai achar algumas pessoas usando de brincadeira, fazendo piada. Mas você vai achar mas antes era bem comum. Hoje não é e tanto também, acho que mais nos anos 70, mas também nos 80, tinha muitos os black... Tupete também... Tupete também, Tupete vai e vem, né? Não, meio que eu tô falando, é que essa questão. O masculino, ele não perde nada. Você vai achar gente com tupete hoje, você vai ver gente usando black hoje, você vai hoje ver pessoas com cabelo raspado, cabelo longo. Eu mesmo... E a roupa? Assim. E a roupa? A roupa? A roupa, sobre calça... A roupa eu não sei muito de moda porque eu não tenho... Eu também não entendo muito, mas eu lembro do que eu... Mas o que eu vejo mais hoje, né? Pelo menos a moda masculina, mesmo esquema, não muda muito. Hoje tem mais a moda da roupa mais larga, né? Roupa oversized, né? Que é o... Ainda bem, né? Oversized.
que é o mais confortável, né? Também, porque nos anos 90, né, as calças muito apertadas, o- principalmente dos É streetwear que chama, né? sertanejos, né? Ah, junto com os É streetwear que chama, né? Como O quê? É a moda streetwear que usa hoje em dia, né? Hoje em dia, tem bastante coisa, assim, que tá na moda. Os anos 90 tá bem alta agora. Ou basicamente isso, mas vai ser o streetwear também que eu vejo, pelo menos, os homens usando mais. Pelo menos a moda que eu vejo, eu acompanho mais a moda masculina. É o streetwear ali, é uma moda mais despojada. Há pessoas que... Ó, você que entende mais de moda, escreve aí. Há pessoas que gostam mais de roupa mais junta, no corpo, né? Feminino, que eu vejo muito usando, meninas da minha idade, pelo menos, usando, é aquela calça cargo, jeans, o tênis branco e o cropped. Hoje em dia, né? Isso, pelo menos que Tá. não fora Mas do só meu- que, olha que coisa interessante. Nos anos 80, né, era muita roupa muito colorida. Também usava, muita coisa voltou, né? Uhum. Os croppeds voltaram, as calças pantalonas voltaram, a Pantalona bag. seria- É aquela calça mais cinturada, só que aqui embaixo ela é um pouquinho mais larga. Ah, Então, cargo. cargo, Não, né? não é cargo não. Não? A cargo, ela é apertada na canela. Ah, não, sim. Cargo é... Então. Mas aí tinha A apertada na canela é a jogger. Então, Isso, é que eu tô falando aqui agora. chamadas calças bag. Quem lembra? Calça bag, né? Tem muita coisa que mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então, voltou muito. O que voltou? Voltou mais a moda dos anos 90. Tá muito parecido com os anos 90. Os cabelões, né, cacheados. Tanto masculino quanto feminino. Tanto assim, repicadão, as calças mais cintura alta e um pouco mais larguinhas, os tênis, os croppeds, as jaquetas também, usava-se muita jaqueta. Os homens, eu realmente faz sentido. Os homens, eu não lembro de tão muito diferente, não é? Homem, sei lá, nos anos 80, o que os homens usavam nos anos 80, gente? O que os homens usavam? Uma coisa que não se volta Bem mais... colorido também, os homens usavam Mas bastante até hoje. colorido. Ah, Mas uma macacões, coisa- macacões e jardineiras. Mas uma coisa Tinha que bastante. o homem, graças a Deus, não usa mais é os shortinhos. Nossa, como é bom não ter aquela visão infernal dos shortinhos. Sim, até os jogadores de futebol, né? Hoje em Usava dia shortinho. tudo é tão mais largo, ainda até bem, parece mais confortável, Ainda é mais bem. confortável também, né? Ainda bem. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, voltou novamente. Agora, um dia a gente pode falar dos anos 2000, gente, porque pra mim, a questão da moda feminina, a pior época foi ali pros anos 2000, 2003. Não, as calças baixas atrapalhou muito o corpo das mulheres. Era moda, né? Então, Mas era uma moda muito ruim. Tinha umas modas, né, bem estranhas, né? é bem Beverly Hills, né? É a moda Beverly Beverly Hills. Hills. Tem a lei. O que mais? Que pergunta tem mais aí? Pra Olha, nós, para nós. Algumas desses. Eita, Caiu aqui. cuidado aí com o galera, som. calma, relaxa, deu tudo certo, galera. E só estragou tudo aqui. Olha, vocês entraram já na questão das roupas, né? Já fomos, entramos e passamos, né? Del? Entramos, passamos, saímos e voltamos. Esse aqui tá interessante sobre informação, né? Antigamente era jornal assim, né? Televisão. Revistas, antigamente tinha muita revista e sim. muito jornal, e hoje em Sim. dia é o Twitter, basicamente. Basicamente, eu, pelo menos eu não vejo jornal. Nunca gostei de jornal, não gosto de ver esse tipo de coisa. Porém, realmente, a informação, ela vem muito mais rápida. Pelo menos pra minha geração, é muito... Isso é até perigoso. Porque ela é muita informação, muita notícia, vindo rapidamente. E muito fake news, né? Muita coisa assim Também. ainda tem a IA ainda, né? Porque ainda tem outro papo, né? Que aí já, nessa época já chegou a IA, então já tem uma outra, já começa aí uma outra situação. Mas demorava muito chegar, né? Na minha época demorava muito chegar as notícias. E muita coisa não chegava. Então, Muita coisa não chegava. assim, antigamente então, vocês gostavam muito de revista. Antigamente, Não, porque tinha muita então, revista muito pra jornal adolescente impresso, né? também. Muita revista. Juventinho. É aquela revista Querida. Querida. Na minha época já era Capricho. Capricho? Nossa, Não, acho que é Capricho os mesmo, não é colírios da Querida Capricho. não. Deve ter Querida também, mas é Capricho. Os colírios da Capricho. Ah, tá. Então, assim, tinha muita revista, né? Tinha também os livros de romance, a gente era proibido, assim, meio que Perigoso. ler, né? Mas tinha as pessoas que faziam coleções, né? Júlia
Você lembra, né? Então, você lembra. Mas eu realmente não lembro. Se eu li, eu não lembro. Mas eu lembro que as adolescentes, né? Eu também fui mãe cedo, então muita coisa. Eu era mais precoce. Um dia a gente pode falar sobre isso também. Mas, assim, sobre notícia... O jornal impresso era muito usado, né? As pessoas iam comprar o pão, já voltava com o jornal. Mesmo as pessoas de uma renda mais baixa também tinham esse costume de comprar o jornal e depois aproveitava para pegar o jornal, enrolar o abacate, né? Para colocar até hoje já pode ser usado para poder amadurecer algumas frutas, né? Mas basicamente o que você sabia era o jornal impresso. Chegava mais rápido. À noite você tinha, durante o dia, na hora do almoço, você tinha a reportagem, né? E geralmente as notícias novas, né, vamos dizer assim, era à noite. E repetia-se no outro dia as notícias, né? Ou então, de repente, fazia um plantão, né? Alguma coisa extraordinária, acontecia alguma coisa, morreu alguém, aí no meio da programação, né? Né? E aí passava-se alguma coisa, né? Morreu agora, não sei o quê, fulano, aconteceu alguma situação, mas demorava muito para poder, demorava bastante para poder chegar a informação até a gente. Antigamente, não sei se você vai saber me responder, mas eu acredito que os artistas tinham muito mais lucro com impressos, porque quando as pessoas eram fãs de alguém, elas compravam muito pôster, muita camisa. Hoje em dia é tudo muito online. As pessoas fazem edit, né? Hoje em dia as pessoas fazem... mas vamos, convenhamos, a camisa de famoso é a coisa mais brega que existe. Só que naquela época... Ah, não, naquela época era muito chique. Pôster. Não, pra começar, olha só, aí a gente volta lá na questão musical, que também vai dar um podcast, porque é a questão da música, né? Porque na minha época, por exemplo, era LP. Na época da Invis, né? Era CD. Na sua época já... É o Spotify. Já é o Spotify. Agora eu nem sei como é que... Exato. Então, assim, quando a gente comprava o LP, por exemplo, era comum. No encarte, que era grande o encarte, vinha as letras da música e do lado de lá, vinha do outro lado, era um pôster, onde as pessoas... As pessoas tinham muito pôster. Aí tinha os pôsteres, assim, mas vamos lá, é muito brega. Mas na época não era. Por exemplo, as revistas. A pessoa... cortava-se revista para fazer, inclusive, voltando lá no DV, usava-se a revista. Porém, as revistas de Avon, que cortava-se, ou alguma revista de supermercado, mas a revista mesmo que falava do artista que a pessoa gostava, essa era colecionada, essa era guardada por muito tempo. Inclusive, eu tenho que dizer que eu tenho uma revista, né, de 92. Eu acho que eu tenho uma revista de 92, inclusive tinha uma matéria da Aline Barros, se eu não me engano, né, eu ganhei de alguém, porque eu me converti, na verdade, em 93, foi em 92, 93, por ali. Então, as pessoas guardavam, recortavam. Tinha muito isso. Então, assim, sair no jornal, sair na revista. Era muito importante, era muito importante. Capa da revista, então, você sabia que a pessoa, né, só o famosão que saía na capa da revista. Ainda é assim, né? Só que aí vendia muita revista. É que hoje a revista, ela é online, né? Geração do Miguel aí, quando gosta de alguém faz fã-clube, edit de vídeo no TikTok. Hoje em dia, falar de... Se a gente for falar de vídeo, então... Hoje em dia, a pessoa famosa é muito diferente da pessoa famosa dos anos 2000, 80, 90. Porque o famoso, antigamente, ele era realmente muito artista. Não, hoje também. Hoje em dia, ele é influencer. Não, hoje também. Nem sempre o influencer é um artista. É um músico. Assim, é que hoje Mas desde sempre, né? Vamos convenhar. Porque o apresentador do programa não é artista. O apresentador do programa não é artista. Mas ele é um comunicador. Mas então, é um influenciador. Ele é influente. De certa forma mas quando ele chegava... O influenciador é 1%. Mas quando o apresentador chegava a ser um apresentador, ele sabia muita coisa. Ele tinha feito rádio, ele tinha feito jornal, ele tinha... Às vezes ele era um ator que foi promovido a apresentador. A questão do famoso hoje também
é que é mais realmente a questão de quantas pessoas te seguem, quantas pessoas te assistem em cada vídeo. Na verdade, essa é a era dos números, né? A era dos likes, a era... É que sempre foi. da É que antes a gente tinha o quantidade, Ibope, né? A questão era a televisão do Ibope. Que tava na televisão, que era importante. Mas ali, realmente, antigamente, quem estava assistindo, estava realmente assistindo. Hoje em dia, as pessoas têm ali não sei quantos milhões de seguidores e um monte, né? Mas Mais ou menos. Olha, eu Não, acredito- tem muito, sei lá, comprados também, né? Não todos, mas tem Mas bastante. quem é famosão, assim, de milhões, assim, tipo, o Whindersson, do Brasil brasileiro, né? O Whindersson Nunes da vida, o Felipe Neto, as pessoas assim, eles têm pessoas que seguem ele porque Não, gostam com deles. certeza, mas tem muita coisa que é comprada, né? Diga. Assim, eu peguei bem essa transição de TV, início de internet e, em princípio, das redes sociais. Quando eu era adolescente, tinha lá meus 14, 15 anos, faz muito tempo, meu Deus. O pescoço já tá doendo de tanto olhar pra 10 Invis. anos. Da próxima vez a Invis vai estar aqui. Não, deixa a Invis aqui não. Ter 1 milhão de seguidores era algo muito importante. E Hoje não é atualizou-se nada. tanto. Hoje em dia a pessoa ter 1 milhão de seguidores é muito comum. Hoje em dia também a gente segue algumas pessoas no Instagram e a gente nunca mais vai ver essa pessoa. Antigamente a gente valorizava muito seguir aquela pessoa. Então os números pra gente se tornou, assim, ao mesmo tempo que muito importante, não tão importante agora quando tem 1 milhão ou 2 milhões de seguidores. Ah, e hoje também tem esse negócio, quando a pessoa tem muito seguidor, fala, deve ter comprado. Né? E as marcas, depois vocês podem até dar uma pesquisada, tem marcas até que preferem influencer ou semi-influencer, né? com menos seguidores, não com tantos, porque eles acham que de repente está comprado. E tem aqueles ali com 20 mil, 30 mil, que são pessoas mais fiéis ali, né? Mas hoje, essa questão que eu vejo hoje, 100 mil. os influencers, né, principalmente no YouTube, que é o que eu mais consumo, disparadamente, eles prezam mais pela retenção de quem está vendo. Sim. Né? Não vale nada seu vídeo ter... Vale sim, né? 1 milhão de visualizações num vídeo é muita coisa. É muita dá coisa. muito dinheiro. Porém, ele vale mais 100 milhões de views vistas, retidos em um vídeo inteiro, em 10 minutos de vídeo, vale mais do que uma retenção de 5, 10 segundos. Então não considera mais. Hoje em dia Instagram, é muito também, relativo, né? sim. O que é a fama, né? Hoje o Instagram também tem que essa é questão sucesso? também, que é a questão da curtida. A curtida ela considera muito mais do que a pessoa está seguindo. Por quê? Porque se a pessoa curtiu a sua interagiu foto, ela com- interagiu com o seu vídeo. Exatamente. Comentário, muito importante E também. é por isso que a gente já tá pedindo pra você, né, deixar o seu like, a sua curtida aí, deixar a sua mensagem, se inscrever no nosso canal pra ajudar a gente também a crescer Exatamente. aqui, né? Isso aí. Exatamente. Um dia teremos Galvão Bueno aqui sentado. Não sei, eu não sei também. Galvão Bueno, queremos você aqui, hein? Pode vir. Enfim, o famoso hoje, ele é muito mais... Galvão Bueno foi muito aleatório. Foi, deu minha cabeça do nada, eu não sei por quê. Muito aleatório. Ele é famoso. Ele é famoso aí, né? Verdadeiramente famoso. É verdade? Ele é famoso. Ele é famoso. É famoso. Mas o que veio na minha cabeça... Foi bem O que aleatório. veio na minha cabeça... Neymar, queremos você aqui, Se o hein? Neymar Pode vier aqui, vir. eu dou um mortal de costas. Se o Neymar vier aqui, Aí, eu dou um ó, mortal você de viu, costas. né? O desafio. Nossa, se o Neymar vier aqui desafio. um dia, eu não tenho um tempo definido. Se o Neymar vier aqui um dia conversar comigo, fazer um podcast, eu dou um mortal de costas. Neymar, fique registrado, viu? Fique registrado. Mas enfim, o influencer hoje tem muitos mais famosos, né? Hoje em dia é subcelebridade que chama, nem famoso, né? O que seria Isso subcelebridade? explica. A subcelebridade é aquela pessoa que ela tem 1 milhão de seguidores e Tem que quê? é 1 milhão de seguidores, o que é muito fácil relativamente de conseguir hoje em dia, né? Porque qualquer pessoa aí você vai achar um Qualquer José da pessoa. Silva Pereira, Nunes Pereira, com 1 milhão de seguidores. Você abre o seu Instagram, roda um pouquinho lá o feed, você vai achar alguém com 1 milhão de seguidores que você nunca viu na sua vida antes. Verdade. Então, essa pessoa é uma subcelebridade. Ela não é reconhecida nas ruas, ela não é reconhecida no shopping, assim, mas ela é famosa na internet. Essa é a subcelebridade. Ela tem um público Isso. considerável. E essas são as pessoas na internet, com majoritariamente. 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 Meu Deus, Ó, que agora palavra deu, difícil. agora saiu. Então, essas são a maioria das pessoas na internet. Poucas pessoas na internet são reconhecidas em qualquer lugar que elas vão. Verdade. Tem que ser muito. Muito famoso, muito famoso. E também porque é muita gente, né? Sim. Agora, tem uma coisa. Eu achei que a internet, ela democratizou Sim.
Ela meio que nivelou. Algumas coisas. Teve alguns acontecimentos ali nos anos 90 que tipo, meio que nivelou o povo em uma época, por exemplo, quando teve o plano Collor, que confiscou aí, né, o dinheiro do povo e só podia tirar pouquíssimo dinheiro durante quase 2 anos. Um dia a gente pode falar sobre isso, que isso também faz parte, né, dos anos 80 e 90, principalmente 90, o plano Collor, 1990, nivelou as pessoas, porque assim, quem ficou com o dinheiro retido é quem tinha, porque quem não tinha, já não tinha mesmo. Aí 2 coisas aconteceram nessa época de agora, que meio que nivelou as pessoas. Uma foi a pandemia, sem dúvida, porque as pessoas que acabaram tendo mais trabalho, podendo trabalhar, são aquelas pessoas que tinham os trabalhos mais simples. As pessoas que eram empresas grandes, lojas grandes, tiveram que fechar as portas. Então, eu acredito que meio que democratizou um pouco, infelizmente, né? A forma foi infeliz, foi triste, né? Ainda né? Nós temos aí consequências, as sequelas, mas meio que deu uma democratizada. Também a internet colaborou aí para que as pessoas tivessem a sua renda. Foi onde, né, aumentou bastante os trabalhos aí de home office. Agora, eu acho que a internet diferente da TV, ela deu uma democratizada, porque se você tem um celular, se você tem uma câmera no seu celular, um vídeo que de repente você fez de 30 segundos com uma luz não tão legal, pode viralizar muito mais do que um vídeo que foi feito igual antigamente, com gruas, com várias, né? Um bom exemplo, né? Várias câmeras. Temos 2 ótimos exemplos da internet que são muito famosos hoje em dia, né? O Manuel Gomes, né? Que olá, pessoal, você que conhece ele, o Caneta Azul, você provavelmente conhece ele. Ele gravou um vídeo com o celular normal, não teve nenhuma pós-produção, de nada de muito especial. É o cara cantando Caneta Azul, Azul Caneta, e ficou milionário. O próprio Whindersson Nunes, quando ele começou, foi muito simples, né? Abriu a câmera ali do celular, gravou, falou igual a gente tá fazendo aqui, falando coisas, né, do dia a dia, e viralizou, né? E pessoas, eu conheci né, coisas de produção, assim, pessoas que investiram muito dinheiro em muitos equipamentos, não que não tenha que investir, nós vamos investir cada vez mais, mas pessoas assim câmeras, né, gigantescas, gruas, fazer clipes extraordinários, não tem a mesma projeção, talvez, que uma pessoa que gravou algo com um celular tão simples. Aí eu não sei se está sendo banalizado, mas eu acredito que... Pelo menos o que eu sinto, né? Eu vendo um pouco dos 2. A televisão, antigamente, era muito elitizada, né? Ela ainda é bem cara, né? Hoje é menos. Menos, mas é bem caro. Mas... Não é questão disso. Quem está na TV, antigamente, nos anos 80, 90, era quem era da elite. Porque você tinha que ter uma faculdade muito bem formada, tinha que ser formado em comunicação. Os atores já eram filhos de pessoas que tinham mais dinheiro. Poucos atores que vinham de periferia, porque eram muito fora da curva. E na verdade eram fenômenos, né? Tipo assim, foi descoberto por alguém, isso, né? E assim, eram pessoas que eram muito fora da curva. E nem sempre as pessoas que já tinham dinheiro, não desmerecendo nenhum ator, tá? Porque você faz atuação, você estudou pra isso. Claro. Né? Mas a pessoa que já era filho de alguém famoso, que tinha dinheiro, ela naturalmente tinha mais facilidade do que a pessoa que faz uma atuação numa faculdade particular, por exemplo. Então essa é uma diferença muito gritante que a internet tem hoje. A internet, ela não tá ligando se você tem dinheiro ou não. Verdade. Ela não liga pra isso. A internet em si, quem tá na internet, ela quer saber o que você tem a oferecer pra ela, seja de ensino, seja de conteúdo, seja de entretenimento. Então ela não tá nem aí pra quem você é, essa cor, tanto faz. Ela quer saber o que você entrega. É depois que a pessoa viraliza que começa a exigência por coisas mais bem elaboradas e nem tudo. Sempre, porque nem sempre, né? Mas assim... A Jennifer do avião, que foi gravada... A Jennifer, é verdade, viralizou, né? Uma pessoa gravou ela tentando ridicularizar e acabou que foi bom pra ela. Foi bom pra ela. 3 bilhões de seguidores. Verdade. Então, assim, eu acho que democratizou bastante, deu oportunidade, tá aí a oportunidade. Nós estamos aqui, tá vendo? De uma forma também simples, né?
com alguns equipamentos, mas de uma forma simples, começando de uma forma simples. E, né, se você gostar, né, espero que goste, você vai curtir, você vai mandar para alguém, né? você vai compartilhar. Já quero aproveitar, né, para pedir para compartilhar. Vai compartilhar aí com sua mãe, que de repente nasceu aí nos anos 70, 80, né, com as pessoas aí que, quem sabe você, né, vai mandar aí para uma pessoa, falar, olha, é isso mesmo, bem que você estava falando sobre esse assunto, né? Então, pode ser que um vídeo simples como este, um podcast tão simples como esse, venha viralizar. Né? E eu espero que sim, porque eu também espero que sim. Eu quero dinheiro. Espero que sim. Dinheiro. Olha, eu acho que a gente já Já temos quantas horas de podcast? Ó, já temos 1h21, acredito. É bastante já tá tempo. Bastante tempo e muito trabalho. E a gente precisa também falar um pouquinho, né, pra gente vender, né? Então, eu preciso falar dos links que vão estar aí embaixo no nosso vídeo, né? Você vai ter aí as lojas, né, que nós representamos, a nossa própria loja também, a minha própria loja, a própria loja do Miguel, né, a própria loja do Pode Vir. Vai estar os links aí embaixo, os produtos, né, que vai ajudar também aí o nosso trabalho, o nosso canal crescer cada vez mais. Vamos deixar aí também, né, nossas redes sociais, né? Eu posso falar, eu vou falar o meu arroba. Pode falar. Não, eu vou deixar meu arroba, porque são vários arrobas. Então, vou deixar vai vários arrobas. Isso. Vão estar aparecendo em algum lugar. E embaixo vai estar os links. O que der para colocar, a gente vai colocar para você conhecer mais do nosso trabalho. Também você pode deixar aí, né, nos comentários, sugestões de assuntos, porque aqui é um canal, embora nós somos uma família cristã, um canal cristão, né, cristão evangélico, mas a gente não vai falar só sobre religião, né, a gente vai tratar alguns assuntos aí. Hoje nós falamos um assunto bem geral, então você fique à vontade, tá? Mas nós somos um canal cristão, sim, né, queremos que Deus abençoe sua vida através desses podcasts. Tá, no nosso canal também tem a parte da terapia, né? Tem, é o Vibe. Isso, Vibe. É o Vibe, que é comigo, porque eu também, né, sou psicoterapeuta, psicanalista, e nós vamos estar falando, já tem vídeos aí no canal, você pode procurar aí, e nós vamos estar falando sobre muitos assuntos, inclusive falando aí sobre psicanálise, sobre psicologia e tudo mais. Nós vamos entrar em vários assuntos, e um deles é os temperamentos, porque nós vamos falar bastante, vamos falar sobre temperamentos, né? Porque também tá em alta falar dos temperamentos. Não pesquise, veja com a gente. Isso, vamos falar. Será que cada um tem mais de um temperamento? O que realmente é um temperamento? Será que faz sentido esse negócio de pedra, de areia, de madeira, né? Que eles comparam os temperamentos com... nem eu sei disso, mas quem tá acompanhando aí, procurando, sabe muito bem, né? Será que é fogo, não sei o quê, é vento, né? O que será que é o temperamento? O que é colérico? O que é sanguíneo? O que é fleumático? O que é melancólico, né? Personalidade e temperamento é a mesma coisa? Será? Então, não pode vir, mas no Vibe... principalmente na parte da terapia, nós vamos falar bastante também sobre os temperamentos, tá bom? Exatamente. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado por nos assistir. Já foi dito várias vezes, mas eu digo mais uma vez, deixe seu like, seu comentário, nos siga nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Siga aí e fique com Deus. E até a próxima. Deus te abençoe. Até a próxima. E vem com a gente.